Olá a todos, meus queridos irmãos, minhas irmãs amadas, que todos possam, nesse momento, estarem sendo recebidos pelos anjos do Senhor. Que todos os bons espíritos estejam conosco neste momento, nos ajudando e nos auxiliando a dar início a essa magnífica obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em algum pouco tempo falaremos de uma forma muito concisa, claro, pois ele é algo a ser estudado, mas sobre a introdução deste magnífico livro, que, acima de tudo, é um livro de conduta moral. É um livro de regra que abrange todas as condutas morais que o Cristo veio nos ensinar. Comecemos então a falar sobre o prefácio escrito pelo Espírito da Verdade. E ele vem nos dizer com essas palavras: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trompeta e os coros dos anjos que se reúnem. Homens, nós vos convocamos para o divino conselho, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e num único hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta à outra do universo. Irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros, e fazendo a vontade do Pai, que está no céu, dizei do fundo do coração: Senhor, Senhor, e assim podereis entrar no reino dos céus. Isso foi escrito pelo Espírito da Verdade, e é uma instrução transmitida por via mediúnica, que resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Por isso foi colocado como prefácio. Leremos então agora, claro, apenas o primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Espíritos, e depois falaremos um pouco a respeito dele. Ele começa então com o item número 1, que é o objetivo desta obra. Pode-se dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes: os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram de estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsia, a última permanece inatacável. A própria incredulidade se curva diante desse código divino. É o terreno onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, pois nunca foi a causa de disputas religiosas, sempre e em toda parte levantadas por questões de dogmas. Aliás, discute-se as seitas que nela encontrariam sua própria condenação, porque a maioria é mais apegada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, esse ensinamento moral é uma regra de conduta que abrange
todas as circunstâncias da vida privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. É, enfim, e acima de tudo, o caminho infalível à felicidade a ser conquistada, uma ponta de véu levantada sobre a vida futura. Essa é a parte objetiva do exclusivismo desta obra. Todos admiram a parte moral evangélica. Todos proclamam a sublimidade e a necessidade, mas muitos o fazem por confiança no que ouviram dizer ou pela fé em certas máximas proverbiais. Mas poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem deduzir-se as consequências. A razão disto está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, ininteligível para a maior parte dos leitores. A forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem fazem com que a maioria leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem compreender, ou seja, sem proveito. Vamos fazer um comentário breve sobre, então, o prefácio e a introdução. O prefácio, como lemos, nos convida, nós que somos espíritos mesmo encarnados, espíritos do Senhor, a termos virtudes e, como um exército que se movimenta, ao receber as ordens de comandos desses espíritos, nós podemos então dar um significado diferente à nossa vida, ou seja, a nossas existências. Todos nós sabemos que possuímos uma única vida. O que nós temos são várias existências. Aqueles que combatem a doutrina espírita ou qualquer doutrina reencarnacionista sempre alegam que não está escrito de forma explícita que nós temos muitas vidas, que isso seria um absurdo. Realmente, se nós acreditarmos que temos muitas vidas, nós sairíamos de uma lógica racional. Mas as doutrinas reencarnacionistas colocam de forma clara que o que nós temos é uma única vida, a vida do Espírito. O que nós possuímos são várias existências em vários invólucros diferenciados de acordo com as nossas necessidades locais, nossas necessidades geográficas, nossas necessidades morais. Isso é dado, então, o nosso prefácio para entendermos a introdução do Livro dos Espíritos, que ele começa a dividindo em 5 partes: os atos cotidianos da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram de estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por último, o ensinamento moral. E ele vem nos dizer que, dividido em 5 partes, as 4 primeiras podiam se curvar a uma certa incredulidade, porém a última, a que diz respeito ao ensinamento moral, essa é inatacável, porque é através da nossa mudança moral que nós fazemos a nossa mudança espiritual.